Seja muito bem-vindo a mais essa aula do seu curso Master Tattoo. Vamos dar continuidade então a essa águia, seguindo então com aquele mesmo procedimento dos pelos, escurecendo um pouco mais nessa parte aqui perto do olho, para dar mais profundidade, né? Dar um efeito mais bacana nesse local aqui. Então, passar um pouquinho mais para chegar no tom que a gente precisa realmente, fazendo vai e vem, levando e puxando a agulha. Aqui em cima também, seguindo o mesmo princípio, ó, né? Levando os pelinhos de um jeito que eles vão fazer uma curva, como se fosse uma espécie de continuação. Na realidade é uma continuação aqui, mas a parte do meio fica mais clara um pouquinho. Então a gente vai fazer essa continuação levando aqui em forma de pêndulo, vai e vem, e depois vou escurecer para chegar no tom que eu preciso aqui, essa parte de cima, olha só. Fazendo um vai e vem, formato de arraste, para dar o efeito bem bonito de movimento dos pelinhos. E também, em questão, além da curvatura, também a questão do estilo de sombreado, né? Algumas partes mais escuras e outras mais claras. Então, onde eu quero mais claro eu passo bem suavezinho, e onde eu quero mais escuro eu pressiono um pouco mais a máquina para poder dar o efeito que eu preciso. A velocidade da máquina em relação à velocidade da sua passada de mão é muito importante, porque dessa maneira você consegue delinear o formato que você precisa, e a profundidade também vai delinear a cor que você precisa, né? A proporção de pelos mais escuros ou mais claros. Então, aos poucos, olha só, a gente vai preenchendo, fazendo os movimentos, lembrando novamente que não são os pelos na mesma direção, eles seguem direções contrárias. Alguns vão para cima, alguns vão para o lado, e dessa maneira vai se fazendo essa pigmentação e vai saindo os pelinhos bem interessantes, não seguindo uma ordem lógica, tá? Porque se você fizer um do ladinho do outro certinho, não vai ficar bonito. Eles têm que estar realmente meio bagunçados mesmo, para poder dar um efeito bacana em relação ao acabamento dessa parte de cima da cabeça. Uma limpada para ver como que tá, passar um pouquinho de vaselina. A vaselina ajuda muito. E aqui então fazer um pouquinho mais de pelinhos, fazer esse acabamento perto do bico, né? Depois eu vou sombrear o bico aqui pra gente ver como é que vai ficar bacana. E assim vai dando andamento na tatuagem. Deixa eu ver se eu coloco uma outra agulha melhor aqui, porque essa aqui já abriu, então ela está dando contorno mais grosso um pouco. Troquei então a pontinha, né, para ficar um pouco mais fino. Troquei então a pontinha para ficar um pouco mais fino agora. Troquei então a pontinha para ficar mais fininho o traço, dar um acabamento melhor, porque a agulha chega uma hora que ela vai abrir mesmo, não tem jeito. A gente tem que estar sempre se preocupando com esse ponto aí, com esse aspecto de que a pele artificial ela vai sempre estourar na ponta da agulha mesmo, fazer a agulha ficar mais aberta. Como essa agulha é fininha, ela abre mais fácil do que se fosse uma de 7RL, por exemplo. Então sempre quando a agulha tem menos agulha, ela vai ficar mais propensa a abrir mais rápido, né? Então, como eu preciso de tracinhos meio finos aqui, se eu colocar uma 7RL ele vai ficar muito grosso, além do que eu preciso. Vamos lá, seguir adiante aqui. Aumentar um pouco esse sombreado aqui. A parte de cima é
mais escuro um pouco. E agora aqui levando os fios mais fininhos. Essa parte aqui de cima vem e a de baixo termina aqui. A de cima ela vai realmente cobrir essa parte aqui. Fazendo um movimento de vai e vem, não é pêndulo, é só um vai e vem mesmo, para poder fazer os pelinhos sobrepondo. E aqui a gente vem toda essa parte aqui, olha, trazendo os pelinhos. Como são mais claros esses pelos aqui em cima, a gente passa bem suavezinho só para fazer uma marcaçãozinha, para pegar mais ou menos o volume e pegar a posição dos pelinhos. Aqui, ó, tem uma mechinha que está fora de direção, então fazer ela um pouco mais escura também, fora da direção da outra. Daí aqui também já muda um pouco a direção. Isso que é interessante nesse tipo de desenho, a gente tem que estar observando realmente sempre a direção para onde vai o formato dos pelos, né? Dessa maneira a gente consegue fazer algo que fica realmente bonito. Fazendo aqui então já essa saída, né, deixando os bicos para poder entrar, olha só essas pontas, né, para poder entrar com o sombreado e fazer o fundo mais escuro, ficando aí esse formato de pontas de pelo saindo para fora, né, para cobrir ali, o fundo vai cobrir e vai ficar as marcaçõezinhas mais brancas, mais clarinhas ali, fica bem interessante no final. Aqui realmente eu estou passando a máquina um pouco mais rápida para ela ficar os pontilhadinhos mais rastelados, que assim fica mais interessante aqui o acabamento. Vou limpar um pouquinho, passar uma vaselina para limpar, para poder ver como é que está ficando esse formato aqui. Eu achei que ele ficou muito suave em relação ao resto da tatuagem, então eu vou ter que escurecer realmente um pouco mais para ela seguir o padrão. Não posso fazer tão suave a cabeça e deixar o resto muito mais pesado, né? Então tem que forçar um pouco mais. Fazer os pelinhos mais grossos, mais fortes, para ficar mais bonito. Por isso que eu sempre digo que a gente tem que estar sempre observando e tem que ter essa certa coerência também em relação ao desenho original.
sem esquecer da vaselina, porque a vaselina ajuda bastante. Vou colocar um pouco mais de intensidade aqui em algumas partes, não ficar só os risquinhos muito clarinhos, né, igual eu tinha feito. Então vamos realmente sombrear um pouco mais e deixar mais realçado realmente. Essa é a necessidade, né? Dessa maneira já fica mais acentuado, ó, fica mais bonito realmente. Vai acompanhar o estilo da parte de baixo. Bom, é isso aí. Já deu uma melhorada. Agora vamos fazer a parte do bico, né? Essa parte do bico que é bem importante. Fazer essa marcação aqui, olha só. A parte aqui é bem um pouco mais escura. Então agora eu vou pegar, para fazer esse trabalho eu vou pegar a Magnum de 13 curvada. Vou começar a fazer a parte mais clara, com a tinta bem suave, ó, usando o formato de pêndulo, esse movimento que eu estou usando, vai e vem só que em forma de pêndulo, só para dar uma base de cor bem clarinha. Depois eu vou escurecer conforme a minha necessidade em relação ao tom que eu quero que fique aqui. Sempre lembrando que se você trabalha com a tinta mais clara, você consegue sobrepondo e escurecendo ela depois. Agora, se você começa com a tinta escura, você não consegue clarear mais, você simplesmente detona o trabalho. Então, comece sempre pela tinta mais clara e vai escurecendo conforme a sua necessidade, olha só. Você vai passando mais vezes, pigmentando, da maneira que você achar que vai ficar do jeito que você precisa, sem forçar demais. Aí você pode pegar um pouquinho de tinta mais escura aqui, dar uma passada mais suave para separar essa parte aqui em relação ao fundo, né? Que o fundo está claro também, então o bico tem que ficar um pouco mais escuro. Movimento de pêndulo, vai e vem, e vai chegando a tonalidade do jeito que você precisa. Aqui você vai pintar na lateral, olha, sem chegar naquele risco do meio ali, só a lateral para dar uma escurecidinha, fazer um efeito de sombra. E aqui também fazer uma separação e um sombreadinho interessante aqui. Bom, dá para escurecer um pouco mais aqui ainda.
seguindo mais ou menos um padrão, né? Esse é o importante, você seguir o padrão do seu desenho. Quando você precisar fazer essa beirada, você vai virar a máquina bem de lado para você poder entrar com a agulha de cantinho e poder fazer o formato que você precisa. Agora aqui, olha, saindo do risco, arraste em formato de pêndulo, levando para lá. E aqui embaixo, só escurecendo um pouquinho mais, como eu falei anteriormente, que eu teria que fazer para dar um realce nessa parte do bico. Aqui também, olha só. Então a gente vai ter que dar uma passada no geral aqui, para escurecer, dar contraste, para ficar mais bonito possível essa sobreposição aqui. Então vamos lá agora, parte de cima agora, olha só. Tem uma textura aqui, então vamos passar de lado assim, olha, para dar esse movimento. A tinta mais clara um pouco, porque é aquilo que eu falei, sempre mais claro para depois você escurecer onde for necessário. Limpar para ver como está ficando. E aqui, olha só, movimento de arraste, praticamente fazendo curva, arraste, pêndulo, tá? Vai levar e trazer, acompanhando a curva do bico. Para poder fazer esse movimento é meio ruim a pegada da mão, mas a gente tem que se virar, né? Agora fazendo então de baixo para cima, olha, só arrasto com a máquina de lado para poder fazer um pouquinho de formato aqui nessa parte. Beirada aqui de cima também. Segurar aqui para ela não vibrar tanto, porque senão ela sai da posição que eu preciso e acaba ficando diferenciado o trabalho. Posso até escurecer um pouco mais para ficar mais destacado a ponta do bico em relação ao fundo, né? Para que fique mais escuro essa parte. E aqui ele vai clareando e entrando no outro sombreado. Agora tem que passar bem suave, cruzado, para tirar essa parte que ficou um pouco serrilhada, né, por causa do arraste. Aí uso a tinta mais clarinha e faço meio de lado para acabar de preencher, sem forçar demais a máquina, para não ficar muito forte. Já vai dando um efeito bem interessante aqui nessa parte. É isso aí, você pode perceber que não tem muito segredo na coisa. E agora eu vou dar só uma escurecida em algumas partes para realmente não ficar só aquele tom suavezinho de contorno, né? Vamos fazer agora um plano de fundo para poder dar uma qualidade melhor de visualização, onde eu fiz os sombreados aqui para não ficar totalmente branco, para dar uma continuidade nos pelinhos, para escurecer um pouco mais esse olho aqui, escurecer um pouco mais aqui embaixo, porque precisa realmente ser mais escuro aqui também. Então agora é hora de fazer acontecer. Fazer a marcação de sombreado aparecer realmente e destacar mais ainda a imagem.
pode perceber que é um sombreado espacejado, rápido, né? Para realmente não pegar tão forte como a gente acha que vai pegar. Então você vai só dar uma passada para ele formar mais ou menos uma sequência de sombreados, que não vai ser aquela coisa que vai chamar tanto a atenção no final. Ele vai só fechar um pouco e destacar onde a gente quer que destaque. Separar um pouco a parte de cima de algumas partes e as de baixo de outras partes. O trabalho da Magnum é bom por causa disso, para você poder mostrar essa sobreposição, né, de uma maneira melhor do que você conseguiria fazer se fosse só um sombreado com a RL, como eu estava fazendo. Com a RL já deu um efeito bonito, mas aí sempre é bom dar uma tonalizada com a Magnum para separar melhor, entendeu? Para dar um realce realmente nas partes onde você precisa que sobressaia. Esse efeito é muito importante, que é o trabalho final, né, da tatuagem, né? Uma das partes que você vai estar observando a profundidade do desenho e dando um destaque onde você acha que precisa realmente aparecer mais e destacar algumas partes das outras. Esse desenho ele é bem escuro aqui nessa entrada, então eu vou ter que escurecer bastante para ele soltar um pouco a parte da cabeça, separar essa cabeça da parte das penas aqui. Então eu tenho realmente dar uma escurecida para fazer a separação das penas do pescoço e as penas da cabeça. E aqui também, você agora tem que jogar uma escurecida boa nesse lugar aqui também, para dar profundidade, né? Porque esse local aqui ele é bem escuro e vai ficar mais bonito ainda dessa maneira, assim. Pode escutar que o cartucho chega a estrala. A pele artificial é dura, né? Então o cartucho sente uma certa dificuldade de bater na pele e penetrar. A pele de silicone, né, não é muito fácil, não. Mas a gente consegue progredir o trabalho de uma qualidade bacana, que fica bonito, funciona bem, dá para treinar bastante, dá para descobrir novas técnicas, fazer uma avaliação legal em relação à qualidade do seu trabalho e a melhoria, né, que você pode ter. Isso é extremamente importante, que a gente esteja sempre tentando dar um pouquinho a mais do que a gente está acostumado a fazer, né? Dar um pouquinho mais de empenho, de capricho, de desenvoltura, e assim por em diante a gente vai avançando um pouco mais, vai chegando um pouco mais na qualidade que a gente pretende, né? E na realidade eu vou dizer a verdade para você, não é muito fácil, mas também não é impossível. Tudo que a gente se propõe a fazer, a gente consegue chegar com certeza na qualidade que a gente quer e quem sabe até superar, né? Depende muito da vontade de cada um, do empenho de cada um, né? Dedicação e tudo mais. Estou mostrando aqui para você a maneira que eu faço, a maneira que eu gostaria que você aprendesse a fazer. E depois disso, que você continue evoluindo. É importante que você continue evoluindo. Não fique só parado nisso que você está aprendendo. Eu quero que você continue evoluindo cada dia mais para se tornar realmente um grande artista, um grande profissional e fazer grandes trabalhos. E quem sabe um dia também poder compartilhar seu conhecimento com outras pessoas que querem aprender também essa arte maravilhosa que é a tatuagem. Você pode perceber como que a Magnum já deu um aspecto muito melhor, já deu uma diferenciada muito grande na tatuagem, a questão de profundidade, isso é muito importante, né? Fazer
essa profundidade no final da tatuagem, para você poder observar como vai ser o aspecto final do desenho, não é verdade? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a tinta mais escura para eu poder tampar todo esse fundo aqui e finalizar essa tatuagem. Seguindo então agora para fazer essa parte mais escura, já peguei a tinta um pouco mais forte, 60%, né? E vou continuar com a Magnum curvada, fazendo um movimento de vai e vem para preenchimento sólido, olha só, tá bom? Realmente preenchendo mesmo para pintar tudo isso aqui de preto e dar a profundidade que eu preciso na parte de trás aqui da cabeça. Isso aqui vai fazer a diferença muito grande no final do desenho, né, na visualização, para a gente poder observar as peninhas que estão saindo por cima do fundo. Vou jogar um pouco de vaselina para poder ficar mais fácil de trabalhar aqui, de limpar. Quando você está trabalhando com a tinta mais forte, ela vai sujar bastante mesmo. Então, olha, é um movimento rápido, pode ser circular, pode ser vai e vem, do jeito que você achar que for melhor para você trabalhar, se você gostar mais. Eu prefiro fazer nesse vai e vem, mas fazer circular também. Eu gosto de fazer os dois movimentos aqui porque vai preencher bem, sabe? Principalmente quando faz um movimento circular, fica menos falhas para a gente voltar para trás para corrigir, entendeu? Nessas partes onde tem preenchimento grande, se você quiser aumentar um pouco a velocidade da máquina também para render mais o seu trabalho, você pode aumentar um pouquinho a velocidade também para ela poder ter uma frequência de batida mais rápida e preencher mais, né, de uma maneira mais segura e rápida também. E se você estiver trabalhando com a máquina devagar, ela vai demorar mais para pintar. Quando a gente está fazendo um sombreado, fazendo os detalhes de contorno, a gente trabalha com a máquina mais lenta mesmo para não machucar, para não engrossar o risco, né? Para não borrar. Mas quando está fazendo a pintura pode acelerar um pouquinho mais. Então, olha só, o bom da vaselina é que quando você passa a vaselina, a tinta fica totalmente em cima da pele e ela vai sendo arrastada junto com a ponta da agulha. Ó. A ponta da agulha vai levando, vai espalhando o resto da tinta que está em cima da pele para ela poder ser usada na realidade. Se você não passa a vaselina, ela fica tudo parada num lugar só e aí você acaba não conseguindo fazer a pigmentação mais rápida. Quando chega no final da tatuagem, a gente já fica feliz, porque já sabe que vai poder começar outro trabalho, outra imagem diferente. Isso é muito bacana, dá para você ver como ficou bonito o desenho e ver o tanto que você conseguiu evoluir também, né? Nessa imagem. Você começa a perceber onde você pode melhorar mais ainda na próxima tatuagem que você for fazer. E alguma coisa em relação à técnica que pode ser melhorada. Isso é muito bacana, a gente poder ter essa percepção. Quando a gente está finalizando uma tatuagem, a gente pode depois olhar e falar, poxa, ficou bonita, mas dá para melhorar na próxima, entendeu? Então esse aí é o fundamento básico, muito importante, que a gente deve seguir sempre em relação à melhoria, né? Aquele avanço e evolução que a gente pode estar fazendo de 1% aos poucos, né? De 1 em 1%, como a galera fala por aí, está muito se falando em 1%. É isso aí, você pode evoluir 2, 3, 4, 5% em cada tatuagem que você fizer, também se você quiser. Só vai depender do seu empenho, da sua dedicação, né? Você não precisa ficar apenas no 1%. 1% é o mínimo que você pode fazer para você poder atingir o seu objetivo de uma maneira, uma frequência rápida.
mas se você conseguir otimizar isso daí para chegar melhor, né, com 2 ou 3 ou 4 ou 5% ou até 10% ao dia, você já imaginou? Tenho certeza que você é capaz. Basta você ter aquela vontade que te movimenta para frente e te faz buscar o seu ideal, o seu objetivo. Essa é uma energia positiva que todo mundo tem guardado dentro do seu cérebro. E isso você só coloca para fora quando você realmente tem vontade, só quando você quer mesmo. Então você tem que buscar essa força, esse ânimo lá no fundo do seu ser. Se você ama tatuagem, se você quer realmente ser um artista, a dedicação é muito importante. E o treino também é muito importante. Você tem que fazer pelo menos uma tatuagem por dia ou um desenho por dia, que seja. Tem que estar em contato com a arte direto para você poder estar evoluindo e descobrindo novas maneiras de chegar onde você quer, né? A altura do degrau que você quer chegar na sua vida de profissional tatuador. Se você quiser ficar lá embaixo, beleza. Se você quiser subir lá no máximo e ultrapassar as barreiras, melhor ainda. Tá? Então, eu estou mostrando para você aqui como eu faço, como é a maneira que dá certo para mim. Eu acho muito válido você tentar essas técnicas que eu estou te ensinando e evoluir também olhando outros tatuadores trabalhando, outros artistas, outros estilos de desenho. Não fique só parado no realismo, certo? Você tem que partir para desenhos mais básicos também, desenhos coloridos, desenhos de outros estilos também. Não pode ficar só apenas pensando em realismo. Mas, apesar que realismo é muito bonito e deixa a gente, conquista realmente, deixa a gente apaixonado. Eu acho que é uma das tatuagens, dos estilos de tatuagens mais bonitos que a gente já conseguiu fazer até hoje. Eu que estou há tanto tempo no ramo da tatuagem, nessa arte, nunca imaginei que eu iria conseguir fazer uma tatuagem nesse estilo, e olha que essa tatuagem ainda nem chega a ser 100% como eu gostaria que ficasse. Né? Para essa tatuagem ficar perfeita, deveria demorar no mínimo umas 10 horas ou mais, para poder chegar a ficar na qualidade que eu gostaria que ficasse mais perfeita, mais real possível. Mas desse jeito eu já estou feliz, sabendo que eu tenho essa capacidade, e eu tenho certeza também que você vai chegar a conseguir fazer essa qualidade também em muito pouco tempo. Só depende de você, como eu sempre digo. Só depende de você. A minha parte eu já estou fazendo, passando aqui para você todas as técnicas para você poder seguir os detalhes e ter o seu objetivo alcançado. E eu gosto sempre de dizer que isso aqui é um prazer poder passar essas dicas para quem está querendo realmente ser um artista, né? Isso é muito bacana, a gente poder ensinar o que a gente sabe para quem realmente dá valor, quem realmente gosta do que está fazendo, né? Isso é muito importante. Então olha aí, só os últimos finaizinhos aqui, os detalhes finais, né? E eu acho que já está muito bom. Vou só escurecer um pouquinho aqui em cima, apesar de que eu não gosto de escurecer muito essa parte aqui, mas está muito branco, eu achei. Só uma escurecidinha de leve, olha, sem forçar demais. E agora passar uma vaselina para poder limpar e ver como é que ficou o final aqui do trabalho. Aí eu já vou te mostrar o desenho original de onde eu estava copiando essa imagem, para você poder ver. Se ficou mais ou menos aí uns 50% igual, já está lindo, está ótimo, tá? Porque fazer cópia é só impressora mesmo, o computador consegue fazer 100% reprodução, né? A gente que está trabalhando com agulhas, com tonalidades de tinta, é muito difícil de atingir aquele objetivo 100%, né, igual, mas eu acho que está muito lindo. Olha só, o desenho original, bacana, e o desenho, a tatuagem que foi feita, entendeu? Então eu vou colocar as duas aqui, uma do lado da outra, para a gente poder ver certinho. Na realidade ficou muito bonito, eu gostei demais. Se você faz uma tatuagem dessa na pele do seu cliente, com certeza vai ficar muito bonito, o seu cliente vai amar. Eu percebi um pouquinho de distorção no olho ali, ficou um pouco diferente, mas tudo bem, eu não vou mexer mais, eu acho que já está finalizado.
daria para dar uma melhoradinha ali, mas conforme o decalque saiu desse jeito, tudo bem, né? Mas eu acho que tá de bom tamanho, ficou bem legal, olha só. Ficou muito bonito, os detalhes ficaram bem agradáveis de se olhar, ficou uma sobreposição de penas muito bacana. E eu acho que isso aí que é o válido para a gente poder ter uma qualidade, né, de trabalho razoável. Isso aí já está ótimo. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido bastante coisas novas. E é isso aí, te aguardo na próxima aula.